eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. O Espírito Santo ia lembrar aos discípulos o que Jesus falou, ia lembrar tudo que Jesus falou. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia lembrar a eles o que o Senhor Jesus tinha falado. E a Bíblia diz que ele ia revelar toda a verdade, ia guiar eles em toda a verdade. Isso é o que iria fazer o Espírito Santo. E no capítulo 15, 26, diz que esse Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de 26, enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, que vem do Pai, testificará de mim. Vai ser uma testemunha de Jesus. Amém? O Espírito iria ser uma testemunha de Jesus. Ia revelar Jesus. Ia revelar quem é Jesus. E em Atos diz que a mensagem para os judeus vai sendo pregada e fala: o que vocês crucificaram, mataram, estava tudo escrito que tinha que acontecer assim. A Bíblia diz que o apóstolo diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando tirou do túmulo. E subiu, nós sabemos que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Deus o fez Senhor e Cristo. A Bíblia está afirmando, e Senhor, quando fala Deus o fez Senhor, e eles entenderam, no hebraico, os nomes de Deus eram Iavé e Adonai. Está afirmando, e esse Senhor está afirmando que Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tudo foi criado por Ele e para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em Mateus, quando Jesus pergunta, os homens estão falando aqui, quem é o Filho do Homem? Eles estão falando, uns fulano, e vocês? Pedro fala, tu és o ungido, o Filho de Deus. O que Jesus fala? Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus prometido no Antigo Testamento. Tu está acima de todos. O Senhor não é comparado a homem nenhum. Então ele está afirmando, não foi sangue, bem-aventurado és tu. Por isso que Deus falou isso para ele. Deus o fez Senhor e Cristo como ungido de Deus, como Filho de Deus, com toda a natureza de Deus, o Deus encarnado. E Senhor, Deus. Amém? Então, o Evangelho é o poder de Deus na terra. Amém? O Espírito Santo, quem ele iria fazer? Ele não falará de si mesmo. Amém? Ele vai ser minha testemunha. Ele vai falar o que ele ouviu. E vai revelar a vocês também tudo que está para acontecer. Porque ele vai receber do que é meu. Por isso eu disse que ele vai me testificar de mim. Porque tudo que o Pai tem é meu. Eu sou o herdeiro de todas as coisas. Jesus está falando. E o Espírito vai receber todas as palavras que o Espírito falar, ele vai ouvir de quem? Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, vocês crucificaram o Deus encarnado e pensou que ele ia ficar lá. Deus, ele foi obediente até a morte de cruz, se humilhou do jeito que se humilhou, mas Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Amém? Com esse propósito, amém? Para que ao nome de Jesus, o propósito é esse. Quando escutar quem é Jesus, se dobrar. Amém? Amém ou não amém? Amém? Então, esse mesmo Espírito que é testificar de Jesus, quando diz assim, para quê? É o Espírito. Tudo aconteceu, agora é o Espírito ministrando para que aconteça isso. Porque esse mesmo Espírito que vai testemunhar sobre Jesus, é o mesmo Espírito que convence. Amém? Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o Senhor por esse entendimento. Porque um menino vos nasceu. Lá em Isaías. Vamos ler lá? Quem não leu a palavra, vamos ler um pouco aqui. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Ainda faltavam uns 800 anos, hein? 700, 800 anos. Mas já está falando que já aconteceu. Amém? Porque quando Deus fala que vai acontecer, não tem jeito. Amém? Ele disse que ainda ia ter até hoje almas que iam se converter. Estamos aqui na terra porque ainda ia ter gente. Olha, tem gente se convertendo hoje. Não falha o que ele fala. Não tem como falhar. Porque todas as promessas de Deus em Cristo, a Bíblia diz que são sim. Amém? Glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Amém? E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Dá para ficar estudando esse texto aqui a semana todinha. Amém? O nome dele é esse aqui, os principais estão sobre os ombros dele. Amém? O seu nome é maravilhoso conselheiro,
Então, em nome do Senhor Jesus, a revelação do Senhor, o Espírito Santo vai testificar que eu só quero agora o conselho desse maravilhoso conselheiro. Amém? Ele é o Deus forte, Pai da eternidade. Esse menino, amém? Que cresceu e nós passamos a conhecer, o mundo passou a conhecer. Amém? Então ele é ungido de Deus, próprio Deus encarnado, a palavra viva, é a verdade de Deus na terra, é o Espírito Santo que ia testificar, ele vai testificar de mim, não vai ficar falando de Moisés, não vai ficar falando de Abraão, não vai ficar falando de Davi o tempo todo, não vai ficar falando de Elias, não vai ficar falando de Adão, vai ficar falando de Jesus. Jesus. Amém? Então o Espírito Santo ia, tudo que está relacionado a Cristo, a cruz, a vida dele, depois dos ensinamentos do Santo Espírito, a Bíblia afirma que vem de Jesus. Porque o Espírito Santo vai falar o que ouviu. Amém? Então as cartas inspiradas pelo Santo Espírito, o Espírito Santo revelou, ele ouviu elas de Jesus. Amém? Ali é o conselho, o Espírito testifica isso, porque tudo aquilo, todas as mensagens das cartas, está relacionado a Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, ele é ele falou no Antigo Testamento, não salvou ninguém. Ele falou de várias maneiras, esse Deus eterno. Sonhos. Não falou? De várias maneiras. Mas esses últimos dias, falou por intermédio do Filho, que é a imagem expressa do Deus invisível. Toda a glória de Deus nele. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. É o sacerdote lá que tinha que oferecer sacrifício para ele também, porque era um miserável. E era temporal, era passageiro, mas recebemos algo eterno. Por um ato de justiça, houve a salvação perfeita para todos. É o que diz a Bíblia. Amém? E tinha que trocar, o sacerdote morria e tinha que trocar. Agora temos um sacerdote eterno nos céus. Amém? Lembra a samaritana conversando com Jesus? Amém? A história a gente vai aprendendo e vai abrindo o entendimento, em nome de Jesus. Chegou a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Primeiro, eu quero essa água, me dá dessa água. A ele, chama lá teu marido. Chama lá teu marido. Eu não tenho marido. Falou de verdade, essa verdade saiu de dentro de você. Porque tu já teve sim que o que você está não é teu. Tu afirmou para mim agora que tu é uma prostituta. Falaste a verdade, que tu não presta. Sai desesperada. Venham que eu encontrei o que foi prometido. Encontrei o homem, escutei samaritana, já tinha ouvido. Eu escutei aquele que ia livrar, ele falou tudo ao meu respeito. Tudo ao meu respeito, ela está falando para eles lá, e eles conhecem ela. Ele falou que eu era prostituta sem me conhecer.
que eu era uma adúltera sem me conhecer. Ele falou minha vida podre. Ele falou, me revelou que eu não prestava. Falou para mim que eu era imundo. Ele não me conhece. Revelou tudo que eu sou. E a promessa era essa. Amém? É o profeta. É assim. Ele, a testemunha, o Espírito Santo faz isso. Convence o homem do pecado. Do pecado. Amém? O Espírito Santo convence, revela as nossas misérias. Amém? Então, ela fala, eu sei. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João. Quando ele revela no 19, ela diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creio-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, ungido, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. O que é que ela fala para ele? Eu sei que quando ele vier, vai revelar tudo. Amém? Aí Jesus diz, eu que falo contigo. Amém, irmão? Quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Jesus disse, eu sei que o Cristo, o ungido, ele vai chegar e vai revelar tudo que minha alma precisa. Eu sei que ele vai revelar tudo para tirar o sofrimento da humanidade. Eu sei que ele vai ser a solução para a minha vida. Eu sei que tudo aquilo que eu buscava até agora não encontrei, mas ele vai vir para revelar o que eu preciso. Amém, irmão? E ele diz, sou eu. O que estão esperando sou eu. Sou eu que falo contigo. Amém? Quem ia testificar dele? Quem? Quem está falando, irmão? Eu? Sou eu? Não sou eu. É o Espírito. Testificando de Jesus. Amém? Não pode me enxergar mais como Mário natural. Não pode, pô. Não pode. Quem não enxergar o Espírito. A Bíblia afirma que o cristão verdadeiro não anda mais por vista. Ele não enxerga o terreno. Ele enxerga, vai para o mundo espiritual. Foi revelado, ela não sabia. Sou eu que falo contigo. Depois o Espírito Santo, usando os apóstolos nas cartas, estão gritando e falando assim, não somos nós, é Ele. É isso. Amém? É isso.
E eu não quero nem aceitar mais. E Deus já, de uma forma, aumentou, mas esse é o modo de eu me expressar. E agora eu quero passar para os irmãos e para todos aqueles que me conhecem. Não vou aceitar vir conversar comigo como o Mário antigo. Não aceito, porque quem está em mim não aceita. Quem está em mim não aceita. Bate e volta, não dá. Tem um escudo, tem uma proteção aqui que não permite. Assim é todo servo do Senhor. Então não se irrite, é obra dele não permitir. Não dá, porque a palavra está ali, o escudo, o Espírito está ali para não deixar mais. É isso. Amém? Funciona assim. Por isso que aí dá para entender. Deixa eu cuidar do meu pai, enterrar meu pai. Ué, quem te governa? O amor natural do filho para o pai, ou o meu amor que entra na tua alma? É isso. Se você ainda tem problema para falar segundo o Espírito para alguém, não entendeu ainda o mistério do Espírito. Amém? Mas quem é espiritual, aí não pense que é espiritual no engano, não é. Vamos dar um mergulho, porque quem ia testificar de Jesus depois, primeiro fala, ele testificará de mim. Cadê o Espírito? Dá para ver? Dá para ver? Mas é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. Aí depois diz, vós também testificareis. Opa, o que ele está falando? O Espírito ninguém vê. Quando vocês estiverem testificando, não é a vocês, mas tem uma responsabilidade. Vocês vão ter que revelar que tem o meu Espírito, porque quem testifica o poder da glória do Espírito, é o Espírito que vai testificar, porque é o Espírito que recebeu, lá no mundo espiritual, recebeu todo o mistério de Jesus. Agora quem está com Jesus, está com o mistério de Jesus, tem o Espírito Santo, vai testificar também. Vós também testificareis. Por quê, Senhor? Porque vocês são também agora meus ungidos com o Espírito Santo. Aí não é ungir parede, não é ungir cadeira. Eu que sou ungido com o Espírito. Com o Espírito. Eu também vou testificar. E com isso vai ser revelado, eu sou ungido do Senhor. E o Espírito Santo que faz essa obra, sou eu que falo contigo. Não é palavra de homem. Ele vai revelar toda a verdade a respeito de Jesus. Toda a vontade de Deus em Cristo Jesus vai ser manifestada por esse Santo Espírito. E lembrando sempre que essa palavra está nela o poder de Deus para que tudo aconteça do jeito que Ele quer. Amém? Sou eu, uma prostituta, saiu falando, Ele falou toda a minha miséria, e a obra de Cristo era essa, convencer o homem da miséria, do pecado. E Jesus, com o Espírito, falou o que para a mulher? E para todos os outros, arrependei-vos da miséria que vocês são. Teve 5, e esse que está não é teu. Aí ela sai falando lá para os conterrâneos, olha, ele falou toda a minha miséria. Amém? Eles escutaram depois Jesus. Escutaram de Jesus o quê?
falando que era tudo prostituto também, mentirosos. É claro que a mensagem é essa, para que haja uma conversão, um arrependimento. Então Jesus continuou pregando a miséria deles. Não falou que antes a mulher cané de cão. Então não falou para eles, vocês são sensacionais, coitadinhos. Falou da miséria deles. A Bíblia diz que ele falou, aí depois eles viram, olha, gente, nós não cremos agora só porque tu falou, nós temos escutado ele. Aí tinha escutado ele, depois Jesus vai embora. Eles, não vai não, fica mais aqui com a gente. Continua revelando a nossa miséria. Continua revelando a vontade do Senhor. Continua revelando o teu reino. Não vai embora não. E Jesus aceitou. Ficou mais 2 dias com eles. Amém? E para quem age assim, ele falou, não fico 2 dias não, eu fico para sempre. Eu fico para sempre ensinando, protegendo, guardando, salvando. Amém? Mas é o testemunho do Espírito. Amém? Abre a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, não são todos que estão ungidos com o Santo Espírito. Amém? Amém. Não são todos que estão ungidos com o Santo Espírito. Amém? E vós tendes a unção do Santo. Os verdadeiros cristãos têm a unção Cristo, ungido. Tem a unção do Santo. A unção do Santo é o Espírito. Amém? Vocês têm a unção do Santo. Não é a parede que tem, a cadeira. Somos nós. Ungir a parede só vai sujar. Amém? Não serve. E sabeis tudo. Por quê? Porque a testemunha, tudo, não deixa nada em falta. Amém? Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O ungido, amém? Aqui está falando do ungido. Cristo, ungido de Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho ungido também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Quem confessa o Filho? Quem é testemunha fiel do Filho? O Espírito. Revela toda a verdade do Filho. Amém? Amém ou não amém? E se eu tenho a unção, se eu sou selado com a testemunha fiel, o Espírito, amém? Porque Ele é o Espírito da verdade, e eu fui selado com Ele, eu não nego o Filho e nem nego o Pai. Isso revela que eu tenho os dois. Amém? Porque esses três são um.
Quem é selado com o Espírito Santo da verdade, tem a unção do Santo, tem tanto o Pai quanto o Filho. Não tem como ter o Pai, não ter o Filho, não ter o Espírito. Quem confessa o Filho tem o Pai, porque a unção, o Espírito, está nele. Amém, irmão? Tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, as revelações são o Espírito, que só sai Cristo onde tem o Espírito, e a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Uma verdade puxa a outra e vai formando um corpo sensacional, perfeito. Uma verdade se encaixa na outra. Então, o Espírito vai testificar, vai falar o que ele falou, vai revelar o poder, é o Espírito de poder, é o Espírito da graça, é o Espírito da salvação, é o Espírito que gera uma nova criatura, a testemunha, vai revelar tudo a respeito de Jesus, fala só de Jesus, é o Espírito da verdade, e onde ele é testemunha, depois eu passo a ser com ele. Então não pode sair uma palavra, não pode sair nada que não esteja de acordo com a nova vida, porque ele que capacita e opera a nova vida em nós, é a testemunha que vai testemunhar de Jesus, se ele está em nós. E quem não confessar, como diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Essa palavra é nada mais, nada menos que, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou, falar como ele falou, tomar atitude como ele tomou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele é ungido de Deus, o Filho de Deus, e quando ele falava isso para os judeus, que era o Filho de Deus, quando ele falou, irritou de uma tal maneira eles, incrível, porque ele estava falando que ele era o próprio Deus, quando falou isso. E a Bíblia diz que todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, carrega a unção de Deus, tem como viver como Cristo viveu. Filhinho, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos purifica de todo o pecado. Ele faz, esse é o Espírito Santo falando, porque tem uns miseráveis aí falando que ele não é o que disse na Bíblia, para ignorar o pecado. Tem uns miseráveis falando, é isso que o Espírito Santo está falando, ensinando que a matéria quer amar, a alma não. Está falando que tudo que tu fazer com o corpo não prejudica a alma. Está falando para ignorar o pecado. Filhinhos, se nós dissermos que não temos pecado, se o Espírito Santo que testifica com ele, disse que vai convencer o homem da miséria que ele está, por causa do pecado, que ele veio tirar o pecado do mundo, e aquele que está nele não peca mais. Não vos enganeis, quem pratica a justiça é justo como ele é. Eu só estou falando isso para que vocês não pequem, porque quem peca não tomou posse do testemunho que Deus deu de seu Filho. Amém? Isso é o Espírito Santo testificando, permaneceremos no pecado, essa abundez mais? Não, o Espírito Santo falando, não, quem está falando é o Espírito,
que é guiar em toda a verdade. Não, como pode nós estarmos mortos para o pecado, viver ainda nele? Não, quem tem o Filho tem uma nova natureza. Quem não tem o Filho não tem uma nova natureza, porque não tem o Espírito, Romanos 8, 9, são sensuais. Essa é a verdade. E com isso, quem tomou posse do testemunho do Espírito, a Bíblia diz, quem creu no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Tudo relacionado a Jesus, revelação do Santo Espírito, está dentro da igreja, na alma, para poder revelar isso em nome de Jesus. Entendemos? Eu sei, eu já escutei falar, que tudo que eu preciso, Ele iria trazer. Sou eu que falo contigo. Amém? E quando Ele fala, segundo Ele, eu falo e liberto. Amém? Quando eu falo, eu liberto. E quem é liberto, tem um desejo igual os samaritanos. Não sai mais de perto de mim, não. Fica aqui. Só quero agora escutar o maravilhoso conselheiro. Essa é a obra do Espírito. Quem é da terra, fala da terra. Quem é de cima, fala das coisas de cima. Essa é a verdade do Evangelho. E todo aquele que crê será salvo. Vamos colocar de pé.